Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. E a gente está aqui para fazer o último programa agora do ano de 2021, mas ainda falando daquilo que foi mais importante na área tributária, que aconteceu no mês de novembro. E eu conto aqui com a presença do Gustavo Reis, do Daniel Brasil, para junto com eles trazer essas informações tão preciosas para vocês. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do GTcast. Olá pessoal, temos realmente muita coisa para falar de novembro e a expectativa é muito grande de trazer muita informação. É isso mesmo, pessoal, e a gente vai começar dando aquele giro de notícias na seção GT News. É com você, Daniel. A primeira notícia é: Prefeitura de São Paulo vai aumentar ISS de autônomo em 2022. O ISS pago por autônomos vai subir na capital paulista a partir de fevereiro de 2022. A medida deve afetar profissionais como médicos, engenheiros, arquitetos, economistas, psicólogos, veterinários, advogados, auditores e contadores. As novas faixas de valores estão na Lei 17.719 de 2021. Elas serão aplicadas no caso das sociedades uniprofissionais, que são aquelas cujos profissionais, sócios, empregados ou não, são habilitados ao exercício da mesma atividade e prestam serviços de forma pessoal em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal sobre o trabalho. Aqui, Alexandre, a gente já percebe um pouco das dificuldades que aqueles que noticiam essas novidades enfrentam. Ele fala no título de autônomo, mas no próprio texto da notícia que ele veicula, ele fala que são sociedades uniprofissionais. Um erro muito comum e que a gente precisa dar destaque. Então, apesar de falar que a Prefeitura de São Paulo vai aumentar o ISS de autônomo, na verdade é das sociedades profissionais. Exatamente. Inclusive, quando eu vi a manchete da notícia, eu fiquei surpreso porque a gente que lida com essa matéria sabe de muito tempo que lá em São Paulo o autônomo é isento do ISS. Basta que ele se cadastre junto ao município e não há incidência. E aí a gente pega esse exemplo para dizer a importância, inclusive, de você que lida com a área tributária, você se atualizar através de pessoas que têm conhecimento técnico a respeito dos acontecimentos. Porque senão pode acontecer isso. O jornalista às vezes não tem a formação, o preparo necessário para poder dar a notícia e ele traduz aquele acontecimento de maneira errada, né? E induz as pessoas, inclusive, a tirar conclusões erradas. Aqui a gente lê o título que diz que é uma coisa, quando vai ler a notícia e entender, a gente vê que ele está falando das pessoas jurídicas que têm um regime tributário diferenciado de recolhimento de ISS, que é chamado de recolhimento por alíquota fixa. Eu lembro que algo muito parecido aconteceu quando a Lei Complementar número 175 estava para ser publicada e as notícias que saíam eram: o ISS agora é para o município do tomador. E quando a gente analisou a lei, a gente viu que era somente para algumas atividades contempladas pela lei. Então, é o tipo de análise crítica que precisamos fazer para evitar erros nesse tipo de tratamento. São Paulo dá pedalada para cobrar ISS de empresas de fora do município. Cadastro de prestadores de serviços passa a ser facultativo, mas tomadores que residem na capital podem sofrer multas pesadas se pararem de reter o imposto na fonte. Advogados dizem que o município de São Paulo deu uma pedalada em relação ao cadastro de identificação de prestadores de serviços de outras localidades, o CEPOM. Mudou a lei para deixar de exigir essa obrigação. O CEPOM agora é facultativo, mas os tomadores dos serviços residentes da capital poderão sofrer multas pesadas se pararem de fazer a retenção do ISS diretamente na fonte. Aqui mais uma vez, Alexandre, eu não sei se você concorda, eu acho que há uma pressão muito maior nessa notícia do que o que realmente aconteceu. A gente sabe que o CEPOM foi declarado inconstitucional pelo STF e por conta disso o município de São Paulo disse que o cadastro agora é facultativo. E a falta de cadastro não impõe à fonte pagadora a obrigatoriedade de reter para o município de São Paulo. Só que, ao outro lado da moeda, caso a fonte pagadora ela tenha conhecimento de que a empresa está efetivamente em São Paulo, ela pode sofrer uma multa. Mas isso também recai sobre a fiscalização que tem que provar que ele tinha conhecimento dessa situação, o que não é tão fácil.
Então, quando ele diz aqui que os tomadores poderão sofrer multas pesadas se pararem de fazer a retenção, não é simplesmente isso. A retenção tem que parar de acontecer por causa do CEPOM, desde que haja indícios claros de uma possível ilegalidade que esteja sendo praticada por aquele prestador. Exatamente, isso tem a ver com o conceito de estabelecimento prestador que a gente encontra no artigo 4º da Lei Complementar 116. E aí eu estou lembrando de um caso, inclusive, de um cliente nosso que é um órgão público, sediado aqui em Salvador, na capital, que fez uma licitação e contratou uma empresa de manutenção de elevadores que foi a vencedora daquele certame e estava sediada em Brasília. Como é que essa empresa, sediada em Brasília, ia conseguir prestar serviços de manutenção de elevadores com a necessidade da equipe ficar de plantão aqui durante algum período? Resultado, era nítido que esse prestador de Brasília ia se estabelecer de alguma maneira aqui em Salvador. E o tomador de serviço não pode negligenciar uma situação dessa e simplesmente dizer aqui em Salvador não tem CEPOM, o prestador é de fora e o imposto é devido lá no Distrito Federal. O que São Paulo está fazendo, na minha opinião, é exatamente o que qualquer outro município pode fazer. Porque no conceito de estabelecimento prestador do artigo 4º, não existe a necessidade de o estabelecimento prestador ser formalmente registrado, por exemplo, no CNPJ. Então aqui, eu acho que a notícia, como você me pontuou, Gustavo, está alardeando algo que de fato não aconteceu, né? A não ser o cadastro se tornar facultativo, isso é fato. Mas dizer que o risco do tomador aumentou substancialmente, não. A fiscalização pode fazer o que ela sempre pôde, né? Só que antes não fazia porque se escorava no CEPOM, digamos assim. CNJ recomenda conciliação para a solução de demandas tributárias. Ao julgar demandas tributárias na Justiça que envolvam direito tributário, magistrados devem considerar a possibilidade de encontrar a solução preferencialmente pela via da conciliação, mediação ou negociação. A orientação, que inclui também a arbitragem, faz parte de recomendação aprovada pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça em sessão virtual realizada em outubro deste ano. Aqui a gente vê uma tendência interessante que inclusive me faz lembrar o negócio jurídico processual e a regulamentação desse instrumento que a Receita Federal fez há poucos anos. Quer dizer, cada vez mais o fisco ele está sendo, digamos, levado a refletir que ele não pode simplesmente ignorar as peculiaridades do caso, a situação do contribuinte e aplicar a lei de maneira fria para todos os contribuintes em todas as situações. No caso do negócio jurídico processual, é para as empresas ou contribuintes, pessoas físicas que têm débitos para com, por exemplo, a União e que podem negociar dentro de um processo de execução fiscal condições ali personalizadas de negociação de pagamento daquela dívida. E nesse caso aqui o CNJ está sinalizando para os entes federativos avaliarem a possibilidade de também propor conciliações, negociações que ponham fim a essas demandas, até porque um dos grandes problemas hoje do judiciário, principalmente do judiciário federal, é a grande quantidade de execuções fiscais em andamento e que por todo o contexto que a gente vive não devem parar de aumentar. Parcelamento de débitos de empresas em recuperação judicial e reparcelamento já podem ser feitos por processo digital. O parcelamento de débitos de empresas em recuperação judicial e o reparcelamento de débitos não disponíveis para negociação nas aplicações de autoatendimento do ECAC já podem ser solicitadas diretamente no portal ECAC, na opção Processos Digitais. Solicitação, serviço via processo digital. Olha, eu acho que essa medida ela é muito eficaz no mundo digital que vivemos hoje. Você poder fazer esse tipo de pedido pelo portal do ECAC é, sem sombra de dúvidas, um avanço muito grande. Lembrando apenas que o acompanhamento desse processo ele acaba ocorrendo pelo próprio portal do ECAC, lá na aba de processos digitais, processo, você vai conseguir acompanhar toda a sua solicitação. Aqui eu acho que é um avanço muito bom. A gente pode dizer que foi um efeito positivo da pandemia. A Receita foi forçada a digitalizar muitos serviços e parece que mesmo com os efeitos da pandemia aí arrefecendo, a gente vê a Receita avançando nesse processo e a expectativa é de que no futuro o contribuinte não precisa ir a uma unidade da Receita para resolver nada, que ele consiga resolver tudo
através do portal ECAC, que está cada vez mais completo. Vamos para a próxima sessão, Agora é Lei, comentando as principais normas tributárias publicadas no mês de novembro de 2021. A primeira norma é o Ato Declaratório Executivo COFINS número 93 de 2021. Fica aprovada a versão 2.1 dos layouts dos arquivos que compõem a FDREINF, que será exigida para os eventos ocorridos a partir da competência de janeiro de 2023. A gente pode dizer que essa norma é o grande destaque do mês de novembro, porque a gente tem aqui a oficialização dos layouts da FDREINF com a inclusão dos eventos que envolvem retenção de imposto de renda e das contribuições sociais. E se a gente for comparar com as minutas que tinham sido publicadas em setembro, o grande destaque que eu dou aqui é para o fato de que, nesses layouts agora oficiais, a gente tem ali a inclusão de um evento para que o beneficiário do pagamento informe que sofreu a retenção. Algo que vai permitir à Receita Federal fazer aquilo que ela já faz hoje com a retenção do INSS na seção de mão de obra empreitada, que é um cruzamento de informações entre fonte pagadora e o beneficiário do pagamento. E é algo interessante porque mostra o quê? Que o cerco está fechando principalmente sobre as fontes pagadoras que cometerem falhas nesses processos de retenção de tributos federais na fonte. E eu posso dizer, Alexandre, que você não é vidente, mas você acertou, porque lá em 2019 a gente viu a publicação da versão 2.0, que trazia esses eventos da série R4000. E poucos meses depois, essa versão 2.0 foi revogada e voltou a vigorar a 1.4, que não tinha esses eventos. E eu lembro que desde aquela época você já comentava, provavelmente eles tiraram para aprimorar esse evento, para que aquele que sofreu a retenção também precise declarar isso na FDREINF. E eu posso dizer que você acertou, e com esse evento R4080 nós podemos perceber a confirmação disso. Tomador e prestadores vão ter que informar a retenção e a Receita vai fazer o que a gente já vem pontuando também, fazer esses cruzamentos e a fiscalização cada vez mais acirrada. Então a gente pode dizer que o cerco está fechando e que erros que antigamente poderiam passar despercebidos não vão mais. Exato, eu quero até lembrar para a nossa audiência que porventura não tenha assistido uma das lives do 30 Minutos em Foco, em que a gente tratou disso, que você pode encontrar a íntegra desse vídeo lá no nosso canal no YouTube. Solução de consulta COSIT 4035 de 2021. Esta solução de consulta fixa o entendimento de que para a configuração da seção de mão de obra é desnecessária a transferência de qualquer poder de comando, coordenação ou supervisão, parcial ou total, sobre a mão de obra cedida. Aqui a gente vê apenas a Receita Federal do Brasil confirmando o entendimento que ela já havia manifestado nesse ano de 2021, confirmando que aquela subordinação não é mais um elemento caracterizador da seção de mão de obra. O fato é que, se tiver a subordinação, é mais um elemento que pode reforçar a seção de mão de obra, mas não é ele que vai definir. E aqui, conforme a gente já vem pontuando em diversos conteúdos publicados e lives que temos feito, que essa subordinação não é mais elemento caracterizador da seção de mão de obra. Apesar de um detalhe interessante, que especificamente nesse caso a Receita está falando de serviço de jardinagem, que se enquadra ali no artigo 117, inciso 1º da IN 971, e para esse caso a gente pode dizer que essa mudança de orientação não teve impacto, porque a retenção já era devida, mesmo que o serviço fosse executado mediante empreitada. Agora, não deixa de ser interessante a gente ver a Receita reiterando essa mudança de entendimento que impactou tanto os processos de retenção de INSS de junho de 2021 para frente. Vamos agora para os comentários acerca das principais decisões judiciais ou administrativas sobre a matéria tributária. É a seção de olho nos tribunais. STJ decide que incide ISS em reparos de embarcações estrangeiras em águas brasileiras. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que os serviços de reparo em navios de bandeira estrangeira, quando feitos em águas brasileiras, têm seu resultado imediatamente apurado. Com isso, surge o fato gerador para a cobrança do imposto sobre serviço de qualquer natureza, como previsto pela Lei Complementar 116 de 2003.
Aqui o aspecto mais interessante é a gente lembrar que a exportação de serviços, no caso do PIS e da COFINS, fica caracterizada mesmo quando o serviço é executado no país e quando a gente tem o pagamento feito em moeda estrangeira, com a respectiva conversão do câmbio. Interessante isso porque, para efeito de PIS e COFINS, essa operação é uma exportação de serviços e não tem tributação. Mas para efeito do ISS, o critério da Lei Complementar 116 é diferente. Os contribuintes insistiram no contrário, mas o STJ bateu o martelo ali dizendo: o resultado foi verificado no território brasileiro, mesmo que tenha sido contratado por um estrangeiro, pago com conversão de câmbio, etc., não há a isenção da incidência do ISS. Juiz segue decisão do STF e exclui Selic da base de cálculo do Imposto de Renda, CSLL, PIS e COFINS. Como a taxa Selic, que incide sobre o valor referente à devolução de tributos pagos a mais, não é acréscimo patrimonial e possui natureza indenizatória, já que é recomposição do valor da moeda, ela não pode entrar na base de cálculo para a incidência do Imposto de Renda, CSLL, PIS e COFINS. Assim, o juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro acompanha o entendimento já manifestado pelo STF. Aqui o juiz está confirmando, como você mesmo falou, Daniel, algo que o STF já disse. E o STF já havia dito que a taxa Selic sobre o indébito, sobre o pagamento desses valores que foram recolhidos a maior, tem natureza indenizatória. Não compõe, então, a base de cálculo desses tributos. E eu acho que o juiz julgou acertadamente, seguindo o STF, e não colocando a Selic na base de cálculo destes tributos. Não há incidência de imposto de renda sobre juros de mora no pagamento de verba alimentar à pessoa física. Sob o rito dos recursos repetitivos, tema 878, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou 3 novas teses de direito tributário com a finalidade de compatibilizar entendimentos anteriores do colegiado, firmados em repetitivos e outros precedentes, com a decisão do Supremo Tribunal Federal no tema 808 da repercussão geral, segundo a qual não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Aqui, Daniel, a gente está diante de uma decisão que me parece muito coerente, porque imagina uma pessoa deixar de receber seus salários ou diferenças salariais, outras verbas dessa natureza, ter que recorrer ao judiciário para conseguir prevalecer o seu direito, receber aquele crédito e, em função dos juros que incidem por previsão da própria legislação civil, a pessoa ser tributada sobre esses juros, como se isso fosse um acréscimo patrimonial. É nitidamente ali um juros de caráter indenizatório. E a União queria que isso fosse tributado, mas prevaleceu aqui o entendimento que é o mais sensato na nossa visão, e esse entendimento foi manifestado não só pelo STF, como também pelo STJ. Insignificância se aplica em sonegação de tributo estadual, diz Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Incide o princípio da insignificância em casos de sonegação de tributos estaduais, quando há lei local no mesmo sentido da lei federal, o que ocorre no Estado de São Paulo. Com base nesse entendimento, a 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o trancamento de uma ação penal contra um empresário de Campinas acusado de sonegar cerca de R$ 10.700 em ICMS. A decisão se deu por unanimidade. Aqui nós temos na legislação federal um limite de 20 mil. Então, essa sonegação até 20 mil estaria livre dessa ação judicial. Agora veja o que me parece incoerente ou no mínimo engraçado. Lá em São Paulo, a Lei 14.272 disse que não haveria possibilidade de cobrança judicial de valores que alcançassem até 1.200 unidades fiscais do Estado de São Paulo. Só que essa unidade fiscal em São Paulo está ali perto de R$ 30, então o valor chegaria a quase 40 mil, chegaria ali a perto de 39 mil, ou seja, está maior do que o limite federal, porque se no âmbito federal o limite da insignificância é 20 mil, o Estado de São Paulo está quase dobrando esse valor.
me parece no mínimo engraçado, mas pelo que está sendo dito aqui, essa cobrança é totalmente constitucional. Supremo Tribunal decide que definição de alíquotas do seguro acidente de trabalho por decreto é constitucional. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a regulamentação, por meio de decreto, do fator acidentário de prevenção, o FAP, é compatível com o princípio constitucional da legalidade tributária. Essa é uma questão bem interessante e uma discussão antiga, porque a lei autoriza a incidência do FAP com aqueles percentis ali que podem reduzir a parcela do SAT, né, que é também chamado de contribuição RAT, relativo aos riscos ambientais do trabalho, e esse FAP pode reduzir pela metade ou dobrar o valor da contribuição do chamado SAT. E acaba que essa fixação dos percentuais que podem se aplicar, ela se dá por decreto. E isso foi objeto de questionamento pelos contribuintes já desde há cerca de 2 décadas, salvo engano, e os contribuintes vinham insistindo de que o decreto não poderia fazer isso em função do princípio da tipicidade cerrada que vigora no direito tributário. Na minha opinião aqui, o STF não concluiu de maneira acertada, porque a rigor a fixação das alíquotas não poderia se dar por um instrumento que depende ali de uma vontade do Poder Executivo. Teria que ser algo pautado em alíquotas fixadas de maneira ali, digamos, rígida, através de lei. STF forma maioria para proibir a alíquota de ICMS maior para energia e telefonia. Lei estadual que impõe a alíquota de ICMS para os serviços de energia elétrica e telecomunicações superior à geral é inconstitucional por violar os princípios da seletividade e da essencialidade. Essa é uma tese muito interessante, inclusive eu posso dizer, das notícias tributárias que a gente tem hoje, talvez a decisão quanto a esse julgado é a que vai ter uma maior repercussão e uma maior aplicação para as empresas em geral. Porque a gente pode dizer, os grandes consumidores de energia, eles vão ter direito a uma redução nas suas contas, que pode significar aí um valor interessante de economia projetada. Por exemplo, uma empresa que tem uma conta de energia de 10 mil reais, 20 mil, 30 mil reais, e a gente sabe que muitas têm contas bastante superiores a esse patamar, elas podem ter uma redução significativa nessa despesa, considerando que alguns estados aplicam alíquotas, por exemplo, de 25% na conta de energia, quando o STF está dizendo é um produto essencial e não pode ter essa alíquota majorada. Tem que seguir a alíquota ali padrão aplicável aos produtos, vamos dizer, de caráter essencial. E é por isso que muitas empresas vão poder se valer dessa decisão, embora a modulação dos efeitos ainda não tenha sido definida. E a gente não sabe se quem ajuizar a ação agora consegue recuperar aquilo que envolveu o pagamento a maior nos últimos 5 anos ou não. Daqui a alguns meses, provavelmente, a gente vai noticiar essa definição aqui em outro GTcast. É constitucional lei que isenta a ISS de empresas impedidas de atuar na pandemia. São constitucionais as proposições legislativas com objetivo exclusivo de enfrentar período de calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, desde que não impliquem despesa obrigatória de caráter continuado. Assim entendeu o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo ao validar uma lei de Santa Cruz das Palmeiras, de autoria parlamentar, que prevê isenção de ISS aos profissionais e às empresas que ficaram impedidos de prestar serviços durante a pandemia da Covid-19. Aqui me parece uma medida até interessante, porque realmente a gente vê que na área do comércio, de uma certa forma, as empresas conseguiram se adaptar e fazer o chamado e-commerce, ou então os serviços de delivery de comida, por exemplo, mas talvez o ramo mais afetado foi realmente o da prestação de serviço, que em muitos casos tinha que ser presencial. Então, com todo mundo, entre aspas, em quarentena e tendo que cumprir as regras impostas pelos órgãos sanitários, realmente conceder alguns benefícios para essas empresas nesse período de retomada, eu acho que é muito salutar e vai permitir com que essas empresas voltem às suas atividades de uma forma muito mais saudável.
Eu também achei bastante sensata essas medidas que, embora a gente esteja vendo a notícia aqui, foram poucos governos municipais que tomaram essa iniciativa, até pela preocupação de isso implicar algum problema, como esse que foi aqui objeto dessa discussão. Mas felizmente o judiciário está reconhecendo que os municípios que tomaram essa iniciativa, eles agiram dentro da legalidade. Inclusive a gente percebe um paradoxo, né? Como a gente tem vários clientes da área de saúde, na área de saúde a gente teve um aumento da demanda por aqueles que estiveram na linha de frente de atendimento da pandemia e aqueles outros serviços de saúde que podiam aguardar, eles sofreram bastante, principalmente com a restrição de funcionamento. Então, medidas dessa natureza são bastante sensatas e, na nossa opinião também, estão de acordo ou em consonância com os princípios constitucionais. Chegamos à última etapa do nosso programa, dedicada a responder perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. A primeira pergunta é do Pierre, e ele nos questiona o seguinte: qualquer serviço prestado pelo prestador optante do Simples Nacional pode ter o ISS retido pelo tomador? Olha, Pierre, essa sua dúvida ela é interessante e tem uma série de ressalvas que a gente precisa fazer. Primeiro, que não é nem qualquer serviço que está sujeito à incidência do ISS, somente aqueles serviços listados na lista da Lei Complementar 116. E quando a gente entende isso, eu posso dizer que qualquer serviço sujeito à incidência do ISS, ele pode estar sujeito à retenção no caso de o prestador ser optante do Simples, desde que observadas algumas regras quanto ao local de incidência, as regras de retenção, mas em tese todos podem sim estar sujeitos a essa responsabilidade tributária atribuída ao tomador. Mas a gente pode dizer, só para reforçar a sua dúvida, o que muitos pensam: o optante do Simples Nacional ele não está impedido de sofrer a retenção do ISS. Por vezes a retenção não é devida, mas isso não diz respeito ao seu perfil como empresa do Simples, mas a outros motivos, como o local de incidência do imposto ou as próprias regras de retenção da lei municipal competente. Mas espero que assim possa ter respondido a sua dúvida. Uma outra observação interessante, Gustavo, sobre esse tema é que a própria Lei Complementar número 123, ela não afasta as regras de retenção que a Lei Complementar número 116, que é a lei que regulamenta o ISS, prevê. Então, o fato do prestador ele ser um optante do Simples Nacional, ele por si só não está impedido de sofrer as retenções nos casos em que a legislação prevê. É isso mesmo, Daniel. A próxima dúvida é do Sebastião, e ele nos questiona o seguinte: estou fazendo obra no CNPJ, abro o CNO como proprietário, apesar de contratar 3 meses para construir a obra? O responsável é o proprietário? Sebastião, em relação a essa dúvida, você tem que lembrar que o CNO ele fica vinculado ao CNPJ de quem é responsável integralmente pela execução da empreitada. Então você está citando que contratou 3 microempreendedores individuais. Isso já vai descaracterizar as contratações como empreitadas totais e por essa razão a responsabilidade é do proprietário. Ou seja, mesmo que você tivesse contratado 3 pessoas jurídicas diferentes que não fossem qualificadas como MEI, você estaria também responsável pela inscrição no CNO, porque você não estaria diante de uma empreitada total. A última dúvida é de Zandonaide. Interpretando o artigo 158 da Constituição, o imposto de renda retido na fonte, incidente sobre demais serviços, pertence aos municípios? Zandonaide, essa sua pergunta ela é muito atual e pertinente e a gente precisa lembrar que com a decisão recente do STF, nós tivemos uma grande mudança. O STF, além de ter definido que pertence aos estados e municípios o fruto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte por órgãos, autarquias e fundações estaduais e municipais, disse também que esses estados e municípios podem se valer do que está previsto no artigo 64 da Lei 9.430, que é o artigo que fundamenta a retenção pela administração federal. E quando analisamos esse artigo, lá está dito que é hipótese de incidência a contratação do imposto de renda retido na fonte, a contratação de qualquer serviço
ou fornecimento de bem. Então, eu imagino que quando você fala aqui na pergunta sobre demais serviços, está se referindo àqueles serviços que não estão listados no Decreto 9.580 de 2018, que é o regulamento do imposto de renda. Então, se foi essa a sua pergunta, a resposta é: desde que o órgão fazendário, o ente, na verdade competente, tome medidas para adotar esse novo posicionamento, é possível sim que os demais serviços também estejam sujeitos à retenção do imposto de renda. Não é isso mesmo, Alexandre? E eu quero aproveitar para dizer que a Open está realizando um curso sobre a nova retenção do imposto de renda para órgãos, autarquias e fundações estaduais e municipais, e talvez muitos servidores que trabalham nessas entidades não tenham percebido que essa decisão do STF de outubro de 2021 abre a oportunidade para que esses entes federativos incrementem bastante a arrecadação com o imposto de renda na fonte, já que fica com o Estado ou com o município aquele imposto que é descontado nos pagamentos aos seus contratados. Portanto, é algo muito interessante e uma repercussão prática extremamente positiva para as entidades que têm esse perfil. Ao mesmo tempo, eu quero lembrar que a gente também falou disso em uma das lives do 30 Minutos em Foco realizadas agora em novembro ou foi dezembro de 2021. E caso você não tenha visto, vale a pena conferir esse conteúdo que está mais completo, explicando de uma maneira mais aprofundada essa questão. E a gente vai encerrando o nosso programa por aqui. Eu quero agradecer a participação mais uma vez de Gustavo, de Daniel e dizer que no próximo ano a gente espera voltar aqui trazendo os principais acontecimentos na área tributária do mês de dezembro e trazendo também a perspectiva daquilo que a gente espera que vai acontecer e que vai ser destaque no ano de 2022. Um abraço para você, Gustavo, e para você também, Daniel. Olha, eu gostaria também de me despedir da nossa audiência dizendo que o nosso objetivo aqui não é simplesmente trazer informação, mas trazer conhecimento. Então a gente realmente tem essa expectativa de que com tudo isso que apresentamos aqui você possa ter agregado conhecimento na matéria tributária. E realmente, Alexandre, nos vemos aí ano que vem para trazer as notícias ainda referentes a dezembro de 2021. Pessoal, desejo a todos um feliz ano novo e até o próximo programa.